Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui, né, vamos começar agora a trabalhar com o banco de dados no SQL, né, e nós fizemos a instalação do MongoDB lá no primeiro módulo e agora que nós vamos retomar aqui o MongoDB, né. Nós vimos, né, que existem 4 classificações de bancos de dados NoSQL. Esse aqui especificamente, o MongoDB, ele é voltado a documentos, né? E a estrutura aqui, basicamente, ele vai ter então a base de dados, né? Eu posso criar uma ou mais bases de dados. Dentro de cada base de dados eu vou ter coleções, dentro de coleções documentos, e dentro de documentos eu posso ter documentos, ou então chave-valor, ou então documentos aninhados e assim por diante. É uma lista, né, de um array ali dentro, né, de atributos. Na verdade, se a gente comparar com o sistema gerenciador de banco de dados, né, a gente vai ter essa relação aqui, ó, os bancos de dados, né, são bancos de dados em um e em outro. Lá no SGBD, né, as tabelas aqui dentro do mundo, né, não SQL, vão ser as coleções. O que são aqui os documentos? Lá no bancos relacionais eram as linhas, tuplas ou registros. Os campos lá, aqui também vão ser, os campos lá, aqui também vão ser os campos, né? Aí você tem join de tabelas, né? Aqui vai ser embedded documents e primary key primary key em ambos, ok? Muito bem, então para a gente começar aqui, a gente tem que estar com o banco de dados MongoDB inicializado e para tanto, né, nós vamos executar o MongoD, né? D de daemon, né? Daemon é o servidor e o final da mensagem tem que aparecer ali, ó, que ele está aguardando, né? Foi executado e está aguardando conexões na porta. Geralmente, né, ele coloca nessa porta aí 27.017, tá? Vamos lá então, vamos ver se isso acontece. Prompt de comandos, você deve executar aqui, olha, como administrador. Clica, se aparecer aqui, né, clica com o botão direito e executar aqui. Se não aparecer, você digita aqui na linha, né, de pesquisa, prompt de comandos, vai aparecer aqui em cima, clica com o botão direito, executar como administrador. Autoriza e ele vai executar. Muito bem, aqui, né, o que nós vamos fazer? Né? Se você digitar agora aqui, ó, MongoD daemon e teclar Enter, né? Ele aqui, olha só, ele deu um errinho, né? O que ele apresentou aqui? Ele falou o seguinte, olha, que ele não conseguiu achar este diretório aqui, ó, c2.datadb, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sair daqui. Aqui no diretório C, nós vamos criar, né, um diretório chamado data. Então, para criar é md, de make director, data, então dir, né, criamos ali o data, então vamos entrar, né, change directory data, estamos dentro de diretório data, certo? Aqui dentro a gente vai criar então um outro subdiretório chamado db, tá? E aí a gente entra dentro de db. Vamos apagar tudo aqui, ó. Então agora, estando dentro de c2.data.db, aqui, né, nós vamos executar aqui agora sim, ó, mongo daemon, né, e teclarmos enter. Pronto. Agora sim, né, ele está em execução. Então, se a gente abrir aqui, a gente vai ver, né, que aqui, ó, waiting for connecting on porta 2707, né, como nós mostramos aqui, né? Ou seja, nós temos que deixar ele assim, desse formato. Não podemos fechar esta janela aqui, tá? Porque agora o servidor está em execução, tá? E ele está esperando conexão nessa porta aqui, tá ok? E é isso que nós vamos fazer em seguida. Nós vamos então conectar nesta porta, assim como o MySQL, tá bom? Como que a gente pode conectar? Antes de conectarmos, né, nós temos que instalar o pacote, né, específico do MongoDB, né, que chama PyMongo, né? Como que a gente faz isso? Vamos abrir aqui o PyCharm. Vamos apagar aqui, apagar não, né? Só sair desses arquivos aqui. Vamos executar aqui o console, né? Terminal. Aqui dentro do terminal nós estamos no ambiente, né? Então aqui nós vamos fazer a instalação aqui, ó, pip install pymongo, ok? Espera um minutinho, ele vai instalar o pymongo e as dependências. Essa mensagem aqui é porque está desatualizado, né, o pip, né? Então isso aqui depois a gente atualiza, mas ele instalou com sucesso todo o pacote e as suas dependências. Muito bem, agora vamos finalizar aqui. No ambiente aqui que nós estamos trabalhando com banco de dados, a gente vai criar um novo Python file. Essa aqui é a aula 157, aula 157. E aqui então a gente vai então criar a conexão. Então a gente vai importar, né, from pymongo, já identificou, né, import quem? Mongo client, ok? E aqui, olha, como os outros bancos de dados, a gente vai criar uma conexão, com igual,
E aqui, né, a gente vai chamar o Mongo Client e vamos passar como parâmetro, né? A gente está numa máquina local, então localhost, né? Não precisa ser nomeado porque são só esses dois parâmetros aqui. E a porta, né? 27017, é isso que ele falou lá, né? Deixa eu só conferir aqui. Olha lá, 27, tá aqui, ó, 27017, ok? 27017, muito bem. Então, com isso, nós temos a conexão já. E aí, né, basicamente, vamos continuar aqui na nossa apresentação. Com isso, a gente estabelece a conexão. Em seguida, né, nós vamos, nessa única instância aí, né, a gente pode criar vários bancos de dados. Então, aqui, vamos criar um banco de dados. Né? Como que a gente faz isso? Vamos chamar ele de DB Cadastro, tá? Então, a gente vai criar aqui um DB Cadastro. Vamos lá. Então, aqui, ó, DB. A gente vai, então, usando aquela conexão, ponto, né? DB Cadastro. É o nome do banco de dados. DB Cadastro, tá? É o nome que nós estamos dando aqui, ok? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos imprimir o tipo, type, de quem? De DB. Vamos ver o que ele nos apresenta. Bom, se der certo, ele vai fazer a conexão e vai, pelo menos, criar essa variável em memória. Até agora, ele não vai fazer absolutamente nada lá em disco, tá? Então, vamos salvar e vamos ver se isso, por enquanto, está funcionando. Clique no botão direito, Run. E está aqui, ó, ele criou uma classe Mongo Database. Então, por enquanto, ele fez a conexão, não deu erro, e, efetivamente, nós conseguimos aqui criar essa base de dados. Bom, em seguida, agora a gente vai criar, então, dentro, né, de DB, uma coleção. Então, vamos falar aqui que a gente vai criar uma coleção. Vamos chamar de DB Cadastro, né? E por fim, vamos imprimir também o type, né? Tipo desta collection aqui, ó. Collections. Não. Isso. Muito bem. Vamos salvar e vamos executar. E tá aqui, ó. Então ele passou por todas as etapas aqui, criou aqui as duas classes, né? Mas até esse momento, né, ele não fez absolutamente nada lá com o banco de dados. Ele só está criando os tipos específicos, ok? Muito bem. E então até aqui ele não fez nada. Na próxima aula nós vamos começar então a criar, né? Então a gente já viu, né, toda a parte de conexão aqui, vimos também a criação aqui do banco de dados e na próxima aula nós vamos começar então a criar as coleções e os documentos, ok? Vejo vocês, até a próxima aula, tchau!